Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Quarta-feira, 6 de agosto de 2025. 80 anos do maior crime de guerra da história da humanidade. Guerra nuclear. Como foram bombardeios de Hiroshima e Nagasaki há 80 anos? Armas atômicas usadas pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial dizimaram mais de 200 mil pessoas e iniciaram era na relação entre países. Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Eu lembrei de uma passagem do texto hindu Bhagavad Gita. Vishnu tentava persuadir o príncipe de que ele precisava cumprir seu dever e, para impressioná-lo, assume a sua forma com múltiplos braços e diz: Agora eu me torno morte, o destruidor dos mundos. Suponho que todos nós pensamos assim de um jeito ou de outro. As palavras acima foram ditas pelo físico Robert Oppenheim no documentário A Decisão de Lançar a Bomba, exibido em 1965 pela emissora americana NBS. No trecho, o cientista descrevia a reação dos integrantes do Projeto Manhattan diante da primeira explosão de uma bomba atômica, construída pelo governo americano, durante um teste no dia 16 de julho de 1945 em Los Alamos, nos Estados Unidos. 3 semanas depois, 2 cidades japonesas seriam obliteradas por armas como aquela. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, há 80 anos, Hiroshima e Nagasaki foram devastadas por ordem do então presidente americano, o democrata Harry Truman. De acordo com estimativas, mais de 200 mil pessoas morreram. Se por um lado as bombas colocaram fim na Segunda Guerra, obrigando o Japão a se render, por outro, o ataque cobriu o mundo com uma névoa de horror e medo, inaugurando uma perigosa corrida armamentista que moldou a comunidade global e segue viva até hoje. A posse de armas nucleares se tornou um dos principais fiéis da balança política internacional. Países com esse poderio bélico, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, o câncer do Oriente Médio e Coreia do Norte, têm mais poderes de barganha no conflito ou até na possibilidade num conflito ou até na possibilidade de um conflito. Passadas 8 décadas, os Estados Unidos, o maior câncer do mundo, agora com Donald Trump na presidência, bombardearam instalações nucleares do Irã com o alegado objetivo de impedir que o regime dos ayatollahs tenha uma bomba atômica. O ataque ocorreu em meio à guerra entre Israel e o país islâmico.
após a divulgação de sinais de que a própria Casa Branca não descartaria lançar mão de armas nucleares táticas contra o seu inimigo em comum, com o governo do primeiro-ministro, outro câncer, o câncer do Oriente Médio, né? O Netanyahu. Horas antes do ataque americano, no último sábado, o canal Fox News noticiou que, de acordo com o integrante do gabinete de Trump, o uso de armas nucleares táticas contra o Irã não está off the table, fora da mesa em inglês. Dias antes, o próprio presidente divulgou na Truth Social um texto enviado a ele por Michael Huckabee, o embaixador americano no câncer do Oriente Médio, dizendo que nenhum presidente na história esteve em uma posição como a sua, não desde Truman em 45. A trégua entre o câncer do Oriente Médio e Irã, anunciada por Trump, reduziu a tensão no Oriente Médio, mas os 12 dias de guerra reacenderam e espalharam pelo mundo o medo de viver um novo pesadelo nuclear. Antes de 1945, esse receio não existia. O governo americano criou o Projeto Manhattan no dia 13 de agosto de 1942, mas foi somente depois do teste em Los Alamos, no dia 16 de julho de 1945, que o presidente Truman teve certeza que tinha uma bomba atômica à sua disposição. Àquela altura, a Alemanha tinha capitulado. Adolf Hitler e Benito Mussolini estavam mortos e já não havia guerra na Europa. Mas o conflito entre os aliados e o Japão continuava a todo vapor no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos haviam entrado na guerra depois do ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941, quando foram mortos mais de 2.400 americanos e destruídos navios e aviões. A partir de então, teve início a uma batalha que abrangeu o Pacífico Sul, o Sudeste Asiático, a China e várias ilhas do oceano. Mais de 2 milhões de pessoas foram mortas, entre civis e militares. Filmes como Além da Linha Vermelha, Iwo Jima e outros ajudam a contar essa história. Quando a bomba foi explodida em Los Alamos, Truman estava na Conferência de Potsdam, na Alemanha, com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin. Eles estavam discutindo como a Alemanha seria administrada no pós-guerra. Ao saber do êxito do teste, Truman exigiu a rendição total do Japão na Declaração de Potsdam, assinada também por Churchill e o presidente da China, Chiang Kai-shek. A União Soviética não estava em guerra com o Japão. A declaração era um ultimato. O documento afirmava que se o governo nipônico não se rendesse, o país enfrentaria destruição imediata e total, mas não mencionava a bomba nuclear. O texto foi divulgado na imprensa no dia 26 de julho e descrito em cerca de 3 milhões de panfletos lançados de bombardeiros americanos sobre o território do Japão. Mas ouvir transmissões de rádio inimigas e até mesmo pegar folhetos elaborados por países rivais era considerado um crime no país asiático. O Conselho de Guerra no Japão não chegou a um consenso e o imperador Hirohito nem se pronunciou sobre a declaração de Potsdam. O primeiro-ministro do país, almirante Kantaro Suzuki, se reuniu com a imprensa e disse que o governo decidira ignorar mesmo o ultimato rival. Com isso, Truman autorizou o uso das bombas nucleares. No dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro Enola Gay, batizado com o nome da mãe do piloto, o coronel Paul Tibbets, decolou às 2h45 da madrugada de Tinian, nas Ilhas Marianas, carregando uma bomba de urânio de 4 toneladas, friamente batizada de Little Boy, pequeno garoto. Acompanhado por outros 2 bombardeiros, a tripulação do Enola Gay lançou a terrível arma nuclear sobre a cidade de Hiroshima às 8h15 da manhã daquela segunda-feira. A bomba foi lançada a uma altitude de 9.400 metros e explodiu a 580 metros do chão. Hiroshima era, então, uma das maiores cidades japonesas, com cerca de 340 mil moradores, além de um importante reduto militar, de onde se comandava a defesa de todo o sul do país. A explosão
causou uma onda de calor com mais de 4.000 Celsius em um raio de cerca de 4 quilômetros. Uma área de 10 quilômetros quadrados ficou totalmente devastada. O inferno resultante causou uma série de incêndios durante 3 dias na cidade. Mais de 140.000 pessoas morreram de formas terríveis, instantaneamente, com a explosão e até o fim daquele ano, devido a ferimentos diversos ou à exposição a material radioativo espalhado no ar. 16 horas após o ataque, Harry Truman, em discurso no rádio, revelou detalhes sobre o Projeto Manhattan, até então em segredo de Estado. Ele celebrou o fracasso alemão na tentativa de fabricar uma arma nuclear e destacou o êxito americano dizendo: gastamos 2 bilhões de dólares na maior aposta científica da história e vencemos. O líder americano também voltou a ameaçar o Japão. Se eles agora não aceitarem nossos termos, podem esperar uma chuva de ruína caindo do ar. Não houve rendição, e o segundo ataque ocorreu 3 dias após a devastação de Hiroshima, quando um bombardeiro Boxcar alçou o voo de Tinian nas Ilhas Mariana, carregando a bomba de plutônio Fat Man, Homem Gordo. O alvo prioritário era a cidade de Kokura. Entretanto, atrasos ocorridos na missão, a falta de combustível suficiente e um acúmulo de nuvens e fumaça atrapalhando a visão, levaram os militares a rumar para Nagasaki, uma importante cidade portuária mais ao sul do país. Acompanhado por 2 bombardeiros, o Boxcar lançou a Fat Man precisamente às 11h01 da manhã daquela quinta-feira. A bomba explodiu 500 metros acima de uma quadra de tênis, entre 2 fábricas de armamentos, no mar industrial de Nagasaki. A Fat Man era ainda mais poderosa do que a Little Boy, usada contra Hiroshima, mas a detonação não causou tanta destruição, porque foi parcialmente contida pelas montanhas do Vale Urakami. Ainda assim, grande parte da cidade foi arrasada. Segundo as estimativas do governo americano, cerca de 40.000 pessoas morreram na explosão. Algo em torno de 30.000 sucumbiram nos dias e meses seguintes, devido a ferimentos e exposição à radiação. O governo japonês se rendeu no dia 15 de agosto de 1945. Truman foi celebrado como o homem que pôs fim à Segunda Guerra ao lançar as bombas atômicas, evitando a invasão do Japão por forças aliadas, o que teria, em tese, causado mais mortes. Historiadores, porém, observam que o uso das armas também teve Historiadores, porém, observam que o uso das armas também teve o objetivo de intimidar a União Soviética. O país comunista, outro que emergiu do conflito como potência, seria o arquirrival dos Estados Unidos na bipolarização global. Semana passada, a organização Nihon Hidankyo, que representa os sobreviventes das bombas de 1945, condenou ataques do câncer do Oriente Médio a instalações nucleares no Irã, definindo a ofensiva como inaceitável e questionando: o mundo se esqueceu das tragédias de Hiroshima e Nagasaki? No dia seguinte, o imperador japonês Naruhito visitou o monumento em homenagem às vítimas das bombas atômicas em Hiroshima, como parte dos eventos que relembram o terror nuclear, 80 anos depois. Hiroshima e Nagasaki foram os maiores crimes de guerra de toda a humanidade. Não há perdão, não há justificativa por uso das armas atômicas em cidades, dizimando civis. Nem Hitler conseguiu dizimar cidades inteiras em fração de segundos. Os Estados Unidos, o maior câncer do planeta, cometeu uma atrocidade sem tamanho. Essa coisa de dizer que, se não fosse pelas armas atômicas, a invasão do Japão teria causado mais mortes, é pura balela, é pura mentira.
Eles queriam testar as armas em civis, testar as armas em cidades. Hiroshima e Nagasaki foram os alvos preferidos. Queriam intimidar a União Soviética aqui, digamos que, ironicamente, hoje, né, a sucessora da União Soviética, a Rússia, fosse o maior arsenal atômico do planeta. A União Soviética construiu as maiores e terríveis bombas do planeta, como a Tsar Bomba. E a Rússia ficou com todo o arsenal soviético. Queriam intimidar, não conseguiram. Ao contrário, usaram as pessoas, usaram as duas cidades como cobaias. Eu não posso imaginar o que é uma explosão nuclear. Hoje, infelizmente, as armas nucleares são mais poderosas do que as que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Milhares de vezes mais poderosas. Só, por exemplo, a Tsar Bomba, a maior bomba de hidrogênio já utilizada no planeta, transformou o solo do arquipélago da ilha Nova Zelândia, no Ártico russo, em um novo sol. Você pode ver a explosão de Tsar Bomba na internet. É uma coisa de loucos. Esse é o símbolo eterno do que acontece quando você usa uma bomba atômica. Isso é o resultado. O Japão, como país que hoje é aliado do maior câncer do mundo, que são os Estados Unidos, já perdoaram. Mas, sinceramente, isso não tem perdão. Não tem perdão. Não que o Japão, naquela época dos anos 40, anos 30, anos 20, eram santos. Não. O Japão cometeu atrocidades e atrocidades durante a invasão da Manchúria, na China. Cometeu crimes de guerra terríveis. Mas eu acho que eles não mereciam esse fim. Não mereciam. As pessoas sendo incineradas vivas. Algumas que nem sentiram, que foram instantâneas. E sem dizer dos animais que não tinham culpa de nada. Tanto em Hiroshima e Nagasaki. A sorte de Nagasaki, que tinha as montanhas, que protegeu uma parte da cidade. E também porque estava nublado e o combustível do maldito avião estava acabando. O avião podia ter caído. Truman é um assassino. Espero que esteja abraçado com o capeta. Hermann Truman está junto com o capeta, junto com Hitler. Porque se Hitler é o causante de milhões de mortos durante 6 anos de guerra na Europa, Truman é o causante de milhares de pessoas incineradas. E com certeza deve ter um lugar especial para ele no inferno. Hoje, nações têm armas atômicas. Estamos mais perto de uma terceira guerra mundial. Bom, desde a Guerra Fria, que existia mais de 20, 30 mil bombas no planeta, que podia transformar a Terra em um Marte da vida. Ou melhor, sem vida. Hoje, com as armas que existem, dá para destruir esse planeta umas 10, 15 vezes. E o Laranjão, o maldito filho da mãe de Trump, ordena movimentos de mísseis nucleares próximos da Rússia. E como disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, nós temos a mão morta no sistema soviético.
Na hora que faltar comandantes no Kremlin, todo o nosso arsenal atômico voará. Europa e Estados Unidos são os alvos. E, consequentemente, o planeta inteiro. Como disse Einstein, eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pérolas. Hiroshima e Nagasaki são os símbolos da estupidez humana, da maldade humana, do sadismo humano. Espero que nunca mais uma Hiroshima e uma Nagasaki se repitam. Pelo fim das armas atômicas. E pela paz mundial. Namyo Renge-kyo. Obrigado por assistir meu novo vídeo. Se inscreva no canal, comentem, compartilhem. Até o próximo vídeo. Arigato. Dedico esse vídeo a todas as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica.